Momento do Discipulado. A rendição do rei Joaquim foi ação de Deus, na sua soberania, para separar discípulos, ou seja, separar pessoas em quem Deus via alguma esperança, ou seja, os do cativeiro. E no início do reinado de Nabucodonosor, ele levou um grupo pequeno de jovens para investir neles, uma atitude muito interessante. E entre esses jovens foram Daniel e seus amigos. Isso no início do reinado de Nabucodonosor, que era o 3º ou 4º ano do reinado do Jeoaquim, rei terrível, péssimo, que estava terminando de destruir o que sobrava de Judá. E então, no final, ele ainda se rebelou e Nabucodonosor veio com uma expedição punitiva e castigou, matou um bocado, mas o rei Joaquim se rendeu. O Jeoaquim morreu assim, largado no mato, por bandos. Deus já tinha profetizado isso, como um jumento. O filho dele, Joaquim, reinou só por 3 meses. Quando Nabucodonosor viu isso, o pai rebelado, agora o filho, que também não prestava muito, reinou no lugar, ele disse, está na hora de mudar tudo. E foi lá, mandou uma expedição, aparentemente ele não foi pessoalmente, mandou uma expedição, e o rei Joaquim não tinha a mínima condição de resistir e se rendeu, ele e toda a elite. E aí, o início, digamos assim, efetivo do cativeiro. Mas o início na contagem dos 70 anos de Deus já tinha acontecido com Daniel, por volta de 605 a.C. E depois o retorno veio em 536 a.C. Então, há mais ou menos os 70 anos contam desde o Daniel. Mas o Joaquim marca a ida efetiva de um contingente entre 5 e 10 mil pessoas que foram levadas cativas. O Joaquim também não prestava, mas ele se rendeu pelas evidências que foram dirigidas por Deus. E o Joaquim entendeu, não existe condições, é melhor a gente se render. Ele se rendeu e foi a melhor coisa, porque ele preservou tudo que havia de bom em Judá, que foi levado para lá, os rolos dos livros, a Bíblia, a família dele, que preservaria a semente santa da qual Jesus viria a nascer. O Zorobabel, parece que era neto do Joaquim, e ele então preservou tudo que havia de bom em Judá. E o rei Nabucodonosor foi bastante favorável. E então, quando o rei Joaquim se rendeu, ele fez uma grande coisa. 37 anos depois, ele viu um milagre acontecer. Aparentemente, o Joaquim se voltou para Deus com as mensagens do Ezequiel. O Daniel começou a buscar a Deus, mas ainda não foi um pregador como o Ezequiel, que veio um pouco depois. O Ezequiel pregando, aparentemente, o Joaquim se tocou e se voltou para Deus. Com 37 anos de cativeiro, ele foi restaurado a uma condição ímpar, não havia nada igual. Ele foi colocado como uma pessoa das mais importantes junto ao rei, que não era mais Nabucodonosor, era talvez um filho dele ou neto. E então ele foi colocado como gente grande, importante, pelo Merodach Baladã, e ele passou a receber uma pensão vitalícia, uma aposentadoria vitalícia, e passou a viver como rei até o final da sua vida no cativeiro. Prova de que a rendição pode ser uma boa decisão. O quebrantamento do eu é sempre uma boa diante de Deus. A soberba precede a ruína. Quando a pessoa se acha tal, se gaba, seja lá do que for, e na
A área espiritual existe muito disso na igreja. Pessoas que se sentem importantes, que se gabam, essas pessoas estão prestes a cair. Mas quem se humilha está no caminho de ser exaltado. E aqui está mais um exemplo. É uma vergonha se render. Ele abaixou a cabeça, se entregou, provavelmente foi algemado, toda a família foi carregada, empurrada e foram para o cativeiro, uma viagem longa. E eles, então, com essa atitude, demonstraram o que Deus quer que a gente entenda. Você descer do seu eu é a grande decisão da sua vida. Enquanto você mantiver sonhos, desejos, protagonismo, quer aparecer, ainda acha que é muito importante, está no caminho errado. Bom, mas com essa rendição, Deus demonstrou mais um princípio bíblico importante da santificação. Deus quer sempre separar o que presta daquilo que não presta. Isso é a tônica da história bíblica. Deus sempre querendo separar aquilo que presta para poder trabalhar melhor, como separou Judá, como separou agora os do cativeiro, e os que ficaram foram morrendo, até se acabar lá no Egito. E o profeta Jeremias testemunhou isto. Mas os que foram para o cativeiro foram preservados e discipulados. Eles não se humilhariam em Judá, em Jerusalém, para receberem a palavra de Deus. E o Senhor diz isso através de vários profetas, que mandou muitos profetas. Eles nunca quiseram receber mensagem de profeta nenhum. Lá no cativeiro, estavam tão humilhados que eles receberam mensagens do Ezequiel. No início, Deus disse: "Ô Ezequiel, esse povo é rebelde." Mas depois eles começaram a receber a palavra e o cativeiro foi palco para grandes momentos assim de servos de Deus que buscaram o Senhor. E o ministério do Daniel continuou como um estadista. Mas eu quero focalizar o Joaquim com a turma que foi com ele, a elite, que de soberbos que eram, não prestavam e não buscavam a Deus em Judá, mas quando foram para o cativeiro, eles tiveram que se humilhar, e então Deus pôde trabalhar com eles. Eu quero enfatizar isto: só se discipula quem quer ser discipulado. Não adianta querer ficar discipulando a igreja inteira. Eu já errei muito e tenho errado muito nisto. Uma pessoa é um crente meio-meio, nunca se consagrou totalmente ao Senhor. E a gente está insistindo com ele, com isso e aquilo. Ele não quer, não entende, não tem desejo de ser totalmente do Senhor. Ele quer ir levando a vida assim, de qualquer jeito. As igrejas estão cheias de pessoas assim. E a gente insistindo em querer discipular todo mundo. É perda de tempo, é desperdício, é cansaço para a gente querer discipular quem não quer ser discipulado. Vamos retornar à ordem máxima de Jesus no Evangelho. Ele tem um mandamento, que é amar, mas ele tem uma ordem, que é: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura e discipulai os que creem. O ide, pregar, é o querigma, proclamação. Tem que pregar para todos, querendo ou não querendo, tem que falar do Evangelho para todos. A maioria não vai querer, mas tem que falar para todos. Porém, observar nos olhos quem aceita a palavra e quer seguir o caminho do Senhor. Então, é o discipulado, o didaquê, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isso é o que cada um de nós tem que fazer. Você está fazendo? Para começar, você está sendo discípulo ou discípula? Você tem compromisso com alguém para discipular alguém? Orientar essa pessoa? Isso é fundamental. Orientar a pessoa. Mas só se pode orientar quem quer ser orientado. Só se pode discipular quem quer ser discipulado. E
Em Judá, ninguém queria ser discipulado. O ministério de Jeremias é um exemplo. Pregou e ninguém se interessou. E o Senhor confirmou: ô meu servo, Jeremias 5:1, dá a volta agora às ruas de Jerusalém para ver se há uma pessoa que preste, que ande na retidão ou que busque a mim, e eu vou salvar a cidade se houver uma pessoa sequer. E é claro que não houve. A mesma coisa Deus revelou para o profeta Ezequiel: meu servo, eu vou revelar para você o que está acontecendo lá em Jerusalém. Anjos, serafins, aqueles 6 homens vestidos com armas esmagadoras na mão e um vestido com estojo de escrevedor. Anota, dá a volta agora, anota em Jerusalém todas as pessoas que estão sofrendo por causa dos pecados, gemendo, arrependidas. E não houve nenhuma sequer. E as outras, o Senhor deu ordem: matem todas. Então, na visão, Deus matou todas. Depois, de fato, todas realmente morreram. Mas a ênfase é que Deus preservou sempre alguns. E a rendição do Joaquim foi a maneira de Deus selecionar aquelas pessoas que seriam discipuladas no cativeiro. Jesus selecionou, dentre muitos que queriam segui-lo, 12 para serem discípulos constantes e fiéis ao lado dele. Quando o apóstolo Paulo chegou a Éfeso, ele separou os discípulos, provavelmente alugou um local chamado Escola de Tirano, e ali ele se estabeleceu com reuniões todos os dias, o dia todo. Paulo estava ali discipulando, evangelizando, orientando, orando, libertando, expulsando demônios, enfim. Ele estabeleceu o ministério dele ali com intensidade. Reunião todos os dias, o dia todo. E dessa maneira, 3 anos ali, o evangelho se espalhou por toda a Ásia. Interessante. Hoje é a Turquia. Mas Paulo teve que separar os discípulos. Não dá para discipular quem não quer. Não dá para discipular todo mundo. A gente tem que separar um grupo a quem a gente possa dar atenção individual, tem que separar pessoas que querem ser discipuladas. Isso não significa fazer acepção de pessoas. Nós vamos amar os outros também, mas os outros não querem nada mais do que essas migalhas de amor, e a gente dá o que a gente tiver, o que eles precisarem, a gente dá. Mas atenção, investimento, intensidade é só para quem quer, para os discípulos. E isso precisa ser entendido. É para nós também hoje concentrar nos que querem ser discipulados. É a melhor maneira de investir para os outros também. Quanto aos outros, não adianta a gente perder esforço querendo discipular todo mundo ao mesmo tempo. Não dá. Mas a gente separa alguns, e esses alguns vão ser nossos apoios e ajuda em discipular os outros também. E é assim que Deus estabelece. E a gente vê que isso acontece em toda a história da Bíblia, desde lá o Antigo Testamento, como nós vimos, através da rendição do rei Joaquim. Entenda isto.